Muito bem, terminamos essa parte aqui então, vamos para a parte aí preferida de muitos, o momento onde nós recapitulamos aquilo que nós aprendemos na lição dessa semana, e hoje temos dois convidados muito especiais. Como o tema geral dessa lição fala sobre educação, hoje aqui eu estou entre mestres, do assunto o que menos entendo, porque temos dois grandes professores que trabalham na área da educação adventista e que têm um conhecimento muito grande, principalmente dessa parte de educação. Queria convidar primeiro ela, primeiro as moças, correto? Celina Tauber, pode entrar, Celina. Celina, eu acho que foi professora de muitos aqui, talvez que estão assistindo. Não? Aqui não? Mas assistindo sim. Ou foi professora, ou foi coordenadora, com certeza. Minha foi minha coordenadora. Eu nem pergunto para ela como é que eu era, porque para não ouvir, né? Mas foi uma bênção. E a Celina está aqui, classe 1. Muito bem. Pegou o microfone lá, não? Ah, tá aí? Tá bom. E para completar, nosso time aqui pode dar aí um bom dia para a igreja também, um abraço aí para o filho que está assistindo, que eu sei. Pois é, bom dia a todos vocês, os que estão em casa também. Eu já avisei uma amiga que está lá nos Estados Unidos. Olha aí. E meu filho já também está lá em Portugal, né? E nós aqui, né? E que Deus abençoe esse estudo, que ele é muito importante, né? E que Deus nos oriente agora. Muito bem. E para completar esse timaço aqui, então, convido aqui meu amigo João Cesi. Ele é o nosso diretor do nosso colégio aqui no Marechal Rondon. Já esteve conosco aqui uma vez também e estará aqui abrilhantando nosso programa mais uma vez. Seja bem-vindo, diretor. Se quiser dar um recado aí também ao pessoal, um abraço. Muito bem, bom dia. Eu cumprimentei a igreja antes, esqueci que tem outra igreja, né? Online, né? Bom dia a todos e que a grande família Camar, né? Que tenhamos um bom sábado. Muito bem. Essa semana tivemos uma lição muito importante e a gente aprendeu como educar com aquele que foi o mestre dos mestres. E o título da lição é justamente esse: Jesus como o mestre dos mestres. E aqui a gente tem aqui o nosso verso, então, para memorizar ou para a nossa reflexão durante a semana, está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, e diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então a gente vê a figura de Jesus como o mestre do mestre, aquele que nos ensina a ensinar. E eu vou falar menos nessa manhã, prometi isso, porque eu quero ouvir mais de vocês que são dessa área, que tem muito a nos ensinar também e a nos comentar aquilo que nós estudamos essa semana. E eu vou começar com a minha amiga Celina, e a pergunta é a seguinte, Celina: além de conceder, a lição fala sobre esse tópico, sobre esse assunto, além de conceder a salvação para a humanidade, que é, claro, a missão óbvia de Jesus, qual o objetivo da encarnação de Cristo? Então, antes dele pensar em salvação, eu acredito que ele pensou no que o verso áureo já está dizendo. É a resposta, né? Jesus, ele veio numa época em que a humanidade estava vivendo aquela ruptura, né? Adão e Eva pecou, agora houve uma ruptura entre o pecador e Deus, né? Havia se passado aí 4.000 anos, e agora os profetas falavam de Deus, mas não havia assim uma personificação de Deus, né? E agora Jesus vem. A face dele, o corpo, as atitudes representava Deus. Esse foi, na realidade, o âmago da questão, ou seja, ele veio com esse objetivo. Claro, a salvação. Mas como que vai existir salvação se não existe um processo de santificação, né? E Jesus veio para isso. Foi uma matéria que eu amei estudar, né, na FAED. Amei demais, eu acho que é muito gostoso estudar isso aí, mas muito mais viver. Tá. Obrigada. Como o verso diz, ele veio iluminar o conhecimento da glória de Deus. E Gálatas 4 diz que ele também veio revelar o caráter, a misericórdia, o amor do Pai. Lúcifer havia plantado uma ideia errônea de Deus lá no céu. E Jesus veio mostrar que Deus é amor, Deus não é carrasco, Deus tem caráter bom, Deus... Então, ele veio mostrar isso aí.
né? E eu penso assim, nós, né, como filhos de Deus, né? Será que nós estamos realmente refletindo a Deus? Que depois vai ser uma outra pergunta. Mas esse foi o objetivo. Jesus veio mostrar quem é Deus. Se você vê Jesus, você vê Deus. E isso é o que é o mais importante, né? Muito legal isso que tu comentou, Celina, e me marcou uma frase que tu falou assim: não existe salvação sem processo de santificação. Na verdade, o processo de santificação que nós vivemos hoje nada mais é do que um processo educativo de Deus. Deus agindo em nós e nos ensinando a vivermos cada vez melhor, a mudarmos aspectos negativos na nossa vida, a transformá-los em positivo, e a gente buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. E essa frase me impactou, e eu vou parafraseá-la uma parte. Não há salvação sem o processo de educação. Não há salvação sem educação. E agora a gente entende por que Jesus ele veio a esse mundo e não morreu com 20 anos, ou com 22 anos, ou com 25 anos. E ele passou o tempo aqui nessa terra. E antes de morrer, teve um ministério de 3 anos e meio, onde ensinou os seus discípulos, aqueles que levariam adiante isso, mas ensinou também a todos e nos ensinou também para os nossos dias. Eu achei muito interessante essa frase: não há salvação sem processo de educação. E lembrando que a santificação é um processo. Eu posso subir 3 degraus, descer 1. Verdade. Eu subo 4, desço 3, eu não sei, mas Jesus vai me completar, né? Jesus vai completar a santificação. Se eu for esperar eu ser santa, gente, eu não estarei lá no céu, né? Eu não estarei. Então, Jesus vai completar, nós temos que ter essa esperança. Muito bem. Vamos lá, vamos aprendendo cada vez mais. Meu amigo João. Rapaz, eu ainda não sei se eu te chamo de João, de César, de César. Tudo certo, né? Vou te chamar de João, então. Vamos lá, então. A segunda perguntinha nos ajuda a entender um pouquinho melhor aquilo que a Celina já nos comentou. E a pergunta é a seguinte: a gente viu, então, a Celina já deu uma ideia para nós, a lição fala disso também, de que Cristo, um dos seus objetivos, além de morrer pelo ser humano e o salvar, obviamente, ele veio também revelar a glória de Deus, a glória do Pai. Inclusive, a encarnação de Jesus é um dos meios de revelação. Nós só podemos conhecer quem Deus é de forma detalhada, de forma íntima, porque nós temos primeiro a Bíblia, que é a palavra de Deus, e porque temos a pessoa de Jesus, que é o Deus encarnado. Mas a pergunta é a seguinte: quais aspectos que a gente vê na vida de Jesus, no ministério de Cristo, quais são os aspectos mais marcantes que nos ensinam e que nos revelam de fato quem Deus é? Quando a lição desse trimestre, né, o título geral fala educação e redenção. E nessa semana, então, falando desse mestre, né? E a gente como na educação adventista, a gente fala muito disso. Ele é o nosso grande mestre, nosso grande exemplo, enfim. E quando a gente fala assim, então, de educação, aqui temos professores presentes, ou quem sabe aí online, né, assistindo, sabe que é uma das coisas que a gente se preocupa bastante é com a didática, né? Porque de repente você tem um conteúdo, às vezes, delicado de você, desde a alfabetização, né? O processo dos pequenininhos, até o conhecimento vai, então, se ampliando. Vem algumas questões mais complexas. E como você transformar aquele assunto pesado, né, de uma maneira didática para alcançar o aluno. E eu fico impressionado na lição dessa semana, pastor e Celina, com a didática, o amor de Deus, sem dúvida, algo extraordinário, né? Esse Jesus, então, ele deixa, né, a glória do céu para vir aqui a esse mundo, e a didática como Deus usou, né, essa dinâmica toda, né? Então é algo impressionante, porque é um assunto muito delicado, é muito profundo, de certa forma não tão complexo de se entender, mas a gente viver isso, né? Ser o imitador desse Cristo, ter a audácia, né, ou a autoridade de Paulo, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então eu vejo assim, na lição dessa semana, e até tem uma historinha que em alguns sermões eu relato, conta de uma criança que ela estava brincando na casa da sua avó, e de repente ela esbarrou num vaso, mas era um vaso de autoestima. Quem tem os avós ainda em vida ou conhece, eu por exemplo, eu convivo de vez em quando numa chácara, e tem um senhor lá de 98 anos, e tem algumas coisas que são intocáveis. Tem uma porta, por exemplo, que é centenária, e abrindo aquela porta, a ventilação é perfeita na casa, fica show, mas não pode abrir, porque ela é centenária, e se abrir vai estragar. Ele tem 98 anos, né? Então é um carinho que todo mundo tem, um respeito, né? E essa avó, imagina o carinho que ela tinha por esse vaso.
E essa criança então esbarra e o vaso cai, quebra, pedaços grandes, pequenos, farelos. Aí alguém então ali, né, compadeceu-se da situação, a criança ficou totalmente errada, juntou tudo aquilo, colocou na vasilha e levou até um restaurador, né? Então conta que esse cara começou com toda a sua habilidade e simplesmente deixou zerado, né? Conseguiu fazer ali a restauração. E aí então essa menininha, quando volta, né, o vaso no mesmo lugar, toda, ela olhou assim: olha, vó, o que este profissional, essa pessoa fez, lembra o que Deus faz com a gente. Ele pega o nosso coração quebrado, né, e o transforma e o restaura, né? Então, quando a gente olha para a lição assim, desse trimestre, né, que a gente está, educação, redenção, eu vejo muito isso. Jesus veio para nos restaurar. E é interessante essa questão, porque quando o homem, a comunicação de Deus com o homem era plena, era plena. Aí então o homem peca e começa, e no processo, e quanto mais peca, quanto mais o pecado distancia o homem de Deus. Não Deus do homem, Deus se mantém na mesma posição sempre de misericórdia, mas o homem se distancia. Então, se o pecado distancia, de alguma forma, o que eu vejo assim, né, até a lição comenta, essa imagem de Deus ficou ofuscada, né? Ela foi borrada, né? Então, essa imagem borrada, aí então Jesus entra em cena. Jesus entra em cena exatamente para que nós possamos enxergar, né, ter através do Filho, Deus envia o Filho para revelar essa glória do Pai, né? E a lição aqui no Novo Testamento, por diversos momentos, salienta que Jesus veio a este mundo para revelar quem é o Pai. E aí nós temos aqui em Hebreus, até falando aqui uma expressão aqui no grego, né? Eu não sei se eu me atrevo a ler, mas eu ouvi, aliás, um comentarista da lição dessa semana, ele mais ou menos falou assim, que é character, é isso? Porque se você ler direitinho, é character, né? Character parece que é character, é isso, pastor? É isso aí. Ok. Então fala aqui que, falando assim como se fosse uma expressão exata de Deus, né? Então Jesus é a expressão exata de Deus. Como se fosse, fala aqui, né, como se fosse uma estampa, um print, né? Um print de uma tela, ou seja, a real, né, uma cópia exata. E também fala aqui, né, sobre a face de Cristo, aqui em 2 Coríntios 4:6, o Pai é visto no Filho, né? A face de Cristo, na face de Cristo, nós adquirimos o conhecimento mais claro do Pai. E aí então, São João, o livro de João, né, todos sabemos, é extraordinário, principalmente ali no primeiro capítulo, falando ali, né, que Jesus agiu na criação. Ele é a luz dos homens, ele foi um agente, né? Mesmo ali quando fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a encarnação de Cristo, né? Tudo isso levando e nos mostrando que Jesus, ele sempre foi, ele é eterno, né? Ele agiu na criação, ele foi agente na criação. E é interessante o capítulo 1, versos 4 e 9 de João, que fala ali que assim como Deus, ele é a luz dos homens, assim como Deus na criação usou a luz para dissipar as trevas, ele nos deu o seu Filho para dissipar as falsas visões sobre Deus. E infelizmente, né, irmãos, nós temos visto isso, né? O inimigo não quer, a grande pegada do inimigo é nos colocar dúvida, né, sobre a divindade, sobre esse processo da encarnação de Cristo aqui na terra, e tentando tirar essa certeza, essa verdade, né, sobre o Deus, sobre o Jesus, sobre a Trindade. Essa é a grande pegada do inimigo. E uma coisa, pastor, que me impressiona, assim, e de repente é um momento para nossa reflexão também, né, como cristãos, quando deste encontro, desse momento de Jesus com os discípulos, quando Filipe, depois de tanto tempo, né, depois de tanto tempo de intimidade com Cristo, né, eu fico imaginando, pastor, assim, até eu li um comentário de um pastor, quem sabe Jesus quando recebe aquela pergunta, mostra-nos o Pai, diz Filipe, né? Quem sabe Jesus tem com voz até meio embargada, né? Mas eu estou há tanto tempo convosco. Não percebe. E não percebes, né? E aí então ele fala, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus falou assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem sabe uma reflexão para nós hoje, né? Nós, há quanto tempo, né, 40 anos eu não digo de igreja, 40 anos conhecendo a palavra, e eu sou adventista, graças a Deus, conheci pela palavra
entendi que essa era a igreja verdadeira e sou adventista. Mas esse tempo todo, será que eu entendo melhor do que Felipe quem é Jesus, né? Será que eu tenho plena convicção de quem é Jesus na minha vida e ele tem feito a diferença? Será que eu tenho conseguido, as pessoas assim, quem sabe, né, conversarem comigo, ou nas minhas ações, eu tenho representado, eu tenho imitado esse Cristo? Essa é uma grande responsabilidade. Então, realmente, até um detalhe interessante, né, na linguagem assim, quem sabe, Deus passando o bastão, né, para Cristo, e agora Cristo o quê? Ele quer passar o bastão para nós, né? Para que nós sejamos seus imitadores, que nós devemos esse Jesus às pessoas que ainda não conhecem, né? Muito bem. É muito interessante isso aí, que a gente vai complementando o assunto, né? Mas Jesus como um revelador da glória de Deus. E o mais interessante é que Jesus ele se encarnou num momento da história muito importante, né? Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle da história desse mundo, né? E nesse momento onde Cristo se encarnou, onde Jesus se encarnou, e se tornou Jesus, na verdade, né? Deus o Filho, a gente vê que ali o mundo estava dividido. Não que o mundo estava dividido literalmente 50% para um lado e 50% para o outro, mas haviam dois grupos naquela época. Havia o grupo religioso, que não seguia uma religião e que não seguia princípios, que já havia se esquecido completamente de Deus, e precisava novamente de uma revelação de quem esse Deus é, qual o plano desse Deus para a minha vida, e como que ele age, interage com o ser humano. E havia um outro grupo também, que era o grupo religioso. Aqueles que haviam feito da religião um fim em si mesmo. Aqueles que tinham feito da religião, talvez, uma nova doutrina, e haviam esquecido aquele Deus que é o dono da religião, o Deus que conduz a religião, o Deus que conduz o religioso. E quando Jesus ele nasce nesse mundo, e nasce justamente no local ali onde esse conflito ele era evidente, a gente vê Jesus tentando transformar os dois lados. Jesus se revelando como um Deus, a glória de Deus, para esses dois grupos. Para os religiosos que eram fanáticos na sua época e faziam da religião um fim em si mesmo, mas também para aqueles que não conheciam a salvação, daqueles que não conheciam mais esse Deus, que durante o processo do tempo haviam perdido a imagem de Deus na sua vida. E a gente vê então Jesus harmonizando com esses dois grupos. Isso me ensina muitas coisas, porque hoje nós vivemos também muitas vezes esse mesmo contexto. Há aqueles que não querem saber nada de Deus, não querem saber de religião, acham disso frescura, uma balela, acham que não é importante, e aí então Deus usa um meio para revelar-se a essas pessoas, e também aqueles que vivem a religião, mas de forma às vezes exagerada, de forma às vezes fanática, e acaba fazendo a religião também um meio em si mesmo. E aí o mais interessante é que a lição ela nos mostra que Deus tem um plano para nós cristãos. E assim como o plano de Jesus ao se encarnar era ser a imagem de Deus, mostrar Deus para esses dois grupos, Deus nos chama hoje a nós, cristãos do século 21, a também refletirmos a imagem de Deus, a também sermos a imagem de Deus para as pessoas que nós conhecemos. E é isso que é muito interessante, porque Jesus ele esteve presente aqui, e enquanto esteve presente, ele revelou a glória de Deus, mas depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o céu. Então hoje Jesus não está mais aqui fisicamente. Sabemos que ele está em todos os lugares, porque ele é Deus, obviamente, mas ele não está aqui em corpo, em osso e carne, assim como nós estamos. Mas ele nos deixou aqui para cumprirmos esse propósito também. Ele nos deixou aqui também para que nós pudéssemos revelar a glória de Deus para as outras pessoas, e as outras pessoas conheçam o Deus a quem nós servimos através da nossa vida. E a pergunta, Celina, é justamente nesse sentido, é justamente essa. E a pergunta é uma pergunta bem prática para nós. Eu sei que a lição às vezes traz conceitos teológicos, mas a ideia dessa pergunta era ser bem prático. E a pergunta é a seguinte: como nós podemos hoje refletir a imagem de Deus no meio em que nós vivemos? A igreja naquela época estava vivendo um processo de desunião, né? Então, Filipenses ali fala isso aí, e a gente sabe o conselho que foi dado. Imagina quem tem filhos, né? O teu filho, ou a tua filha, no caso, revelar quem você é. Aí tem dois passos, né? O filho pode revelar para o bem ou não para o bem,
né? E muitas vezes nós vemos filhos rebelando, mas os pais não são assim. Agora, Jesus realmente veio mostrar como era o filho dele, né? Não é fácil, não. Eu consegui pesquisar alguns exemplos assim mais práticos na nossa vida, né? Que o apóstolo Paulo estava preocupado, ele falou que é para ter uma unidade de pensamento. Ter unidade de pensamento não é que eu vou concordar com tudo com você, mas também não vou criar um alarde, eu vou ser pacificadora, eu vou tentar entender e nós vamos tentar chegar a uma conclusão. A orientadora, eu fui muitos anos também orientadora, coordenadora, claro, e até diretora, meu Deus, olha só, né? Mas a gente faz de tudo nesse mundo, né? Mas o forte meu, eu acho que é dar aula e ser orientadora. Eu gosto muito de mexer com aluno, muito. E nós temos que ser pacificadores às vezes. E quando eu era diretora, eu tinha uma parte fraca minha. Quando tinha 2 alunos brigando, não, esse é meu, não, aquele é meu. E eu tinha que resolver, né? Não é fácil. Mas nós temos que pacificar, nós temos que ouvir uma pessoa, ouvir outra. Assim cabe a igreja, né? Tem 2 irmãos ou mais, né, entrando em atrito, cabe ao conselheiro, ao pastor, ao ancião da igreja, aos líderes, ouvir um, ouvir o outro, e eles mesmos vão... quando eu ouvia os alunos, principalmente ensino médio, que já são grandes, 8º ano, eu ouvia um, ouvia outro, eu nem falava, porque eles mesmos já chegavam à conclusão, né? Porque às vezes eles querem ser ouvidos, não é isso? Então, é uma parte prática, ouvir as pessoas. Nossas atitudes, ela representa Jesus, quer dizer, é para representar Jesus. A maneira que eu visto, a maneira que eu ando, que eu falo, que eu penso, né? Que eu trabalho, que eu sou mãe, que eu sou vizinha, né? Lá no meu emprego, na minha empresa, sei lá. Eu preciso refletir Jesus, que é o processo da perfeição ou a santificação. O pastor Ramos falou assim, que nós devíamos amar como Jesus amou. Que dificuldade, hein? Pensar como ele pensou, ou seja, tentar, né? Nós devíamos sentir o que Cristo sentia. E ele termina a frase assim, ser uma cópia, um xerox de Jesus. Que dificuldade, que difícil. Um pouquinho, mas como que a gente consegue? Agora, a parte prática. Como que eu consigo chegar à imagem de Deus? É difícil, a imagem completa, eu não vou chegar. Mas olha só, oração. Comunhão com Deus. Ao levantar, ao trabalhar, está sempre pensando em Deus, pedindo, né? Uma vez eu fui atender um caso, a secretária disse assim, a coisa aqui é muito séria. E eu estou passando para você, mas a coisa é séria. Ela está assim... Primeiro eu gelo o coração, né? Depois eu disse assim, opa, mas espera aí, antes que a mãe chegue, eu vou fazer uma oração. Claro, eu lembrei na hora, foi Deus, né? E eu pedi, Senhor, me dê sabedoria, me dê, assim, pacificação, eu quero ouvir, né? Ela chegou, e a gente foi ouvindo, e ela saiu pacífica, né? Oração. Então, a parte prática, para a imagem de Deus, oração. Leitura dos evangelhos, isso é importante. Mas a leitura da Bíblia também, né? De toda a Bíblia. Oração, já falei, comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. E se eu tiver isso, eu vou respeitar o meu membro da igreja, o meu amigo da minha igreja, do meu trabalho, o meu chefe, minha colega de trabalho, né? Eu vou respeitar meu filho, eu vou ter paciência. Por quê? Jesus refletia amor. Agora, não é porque eu também reflito amor que eu vou ser frouxo em tudo, não vou disciplinar, não é isso. Jesus disciplinou na hora certa, mas tudo tem o seu contexto. A igreja hoje, às vezes, algumas, vivem desavença sim. Desavença de ideias, né? Desavença de posição, né? Ele conseguiu aquele cargo, eu não consegui, né? Daí já cria aquele atrito. Nós precisamos ser conciliador. Nós temos que ser... Jesus foi a ponte que liga o pecador a Deus. Eu tenho que ser essa ponte que liga um membro ao outro. E o pecador a Deus. Também é minha função, né? Então, ter essa imagem. Como orientadora, a gente falava que na escola nós éramos a ponte entre o aluno
e aprendizagem, aluno e professor. Né? A orientadora não pode ser autoritária a ponto de não ouvir o aluno, de não conduzir o aluno no processo. Assim, é o pai com o filho, é o líder da igreja, é a professora da escola sabatina, das crianças, dos adultos, né? É lá na minha empresa, lá no meu trabalho, né? Na minha vizinhança, que, olha, é só um vizinho para dizer quem é a gente, né? Eu vou contar uma história que eu fiz uma coisa tão errada, eu fiquei com uma vergonha. Eu cheguei no meu condomínio, para a moça, e disse assim, olha aí, eu já estou cansada de falar, já falei com o advogado, a umidade está lá, agora ela entra até no piso, ela sobe a água. Ela disse assim, mas o prédio está com um processo e você tem que esperar o processo. Eu falei, nem que dure 10 anos? Ela falou, nem que dure 10 anos. Eu falei, mas o imóvel é meu, eu não vou esperar. Eu falei assim, porque eu não estava com Cristo, eu acho. Aí meu marido foi lá, né? Aí ela disse assim, nossa, como a tua esposa é... Hoje eu sou amiga dela, né? A Bruna é a nossa... Eu tive que retratar, né? Às vezes a gente faz coisas erradas, né? Professor geralmente tem esse espírito de fazer algumas coisas. Refletir a imagem, eu lembrei da minha filha. Quando ela fez pedagogia, eu levei o currículo dela na Associação Sul, que só existia a Sul. Eu estou com ele na mão. Eu lembrei, nossa, eu tenho que ir lá entregar o currículo, né? Quem sabe, né? E quando eu fui, a minha colega era coordenadora no Partenon, disse assim, currículo de quem? Eu falei, da minha filha, ela acabou de formar. Pegou assim da minha mão. Sendo filha da Celina, eu pego. Eu nem conheço. E nem conhecia a Lília, né, que hoje é funcionária dele. Ela nem conhecia. E eu pensei assim, nossa, e se ela não der um bom exemplo? E agora, né? Estou ferrada. Eu me lembro que eu pedi para ela, eu falei assim, puxa, eu como coordenadora assisto aula, ajudo tantos professores, deixa eu entrar na sala dela. E ela permitiu, né? Eu entrei lá como furona, né? E olhei todo o processo de ensino dela, né? Para poder aconselhá-la. Gente, os nossos filhos deveriam realmente refletir a nós. Eu sei que Jesus fez isso, né? Então, eu acho que essa parte prática aí da oração, da comunhão com Deus, da leitura da Bíblia, né? Vai te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa não brava, como eu fui lá com a mocinha, né? Que ela mandou eu esperar 10 anos. O apartamento, o meu quarto, é um quarto só. E aí não dá, né? Eu não fui fácil, mas eu penso assim, nós precisamos, sim, ser mais fácil, ser mais cordato, né? Ter menos animosos, né? Então, a igreja precisa. Isso é uma coisa interessante, né, Celina? Porque a gente sabe que a gente não vai ser perfeito enquanto nós vivemos nesse mundo. Mas o desejo do cristão deve ser buscar, claro, não a perfeição, mas buscar ser cada vez melhor, buscar agir diferente. E eu fico pensando, e se Jesus falhasse no processo de mostrar a imagem de Deus para nós? Nós não teríamos oportunidade de salvação. E isso é uma coisa que nós temos que considerar. Muitas pessoas, na vida dessas pessoas, a oportunidade de salvação é a imagem de Deus que eles veem em nossa vida. Eu vejo muito cristão, vi até alguns adventistas, não vou dizer quem, que dizem assim, Celina e João, a minha vida ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vivo do jeito que eu quiser, ninguém tem que se importar com o que eu visto, com o que eu como, com o que eu faço, aonde eu ando. Cada um cuida da sua vida. Interessante esse pensamento, quando nós olhamos num contexto do mundo. Mas quando nós olhamos no contexto espiritual, onde Deus nos chama a ser imagem dEle, não deveria ser esse meu pensamento. Eu tenho que me preocupar sim com o que as pessoas pensam de mim. Eu tenho que me preocupar sim como as pessoas me veem. Eu tenho que me preocupar sim como as pessoas veem a minha família. Não fazer disso uma paranoia, obviamente que não. Também não se importar com qualquer comentário e qualquer crítica. Mas eu tenho que me preocupar com isso. Porque hoje eu sou um representante de Deus aqui nessa terra. As pessoas vão conhecer a Deus através de mim. E muitas pessoas, a única Bíblia que elas lerão em sua vida será a nossa vida. Então, como isso é importante? Como é importante nós entendermos isso? E quando nós entendemos isso, nós buscamos cada vez mais a Deus, para que Deus nos transforme, para que Deus nos molde, e a gente possa ser cada vez mais parecido com Ele, sim. Eu lembro de uma historinha, uma ilustração que tem, né? Que um senhor estava muito desanimado com a vida,
não achava sentido mais nela, não tinha mais vontade de viver, se sentia muito sozinho, muito triste. Um dia ele saiu de casa com o seguinte pensamento: Deus, ou o Senhor se mostra para mim hoje e fala comigo, ou eu vou fazer uma loucura na minha vida. Por outro lado, numa outra casa estava um menino, uma criança. E ali então aquela criança estava com muitas dúvidas, sofria um contexto muito difícil dentro de casa, educação muito precária, os pais viviam brigando, estavam se divorciando. E aquela criança saiu de casa com o pensamento: Deus, ou o Senhor se mostra para mim hoje, ou eu vou embora dessa casa, vou para um outro lugar, vou viver a minha vida sem rumo. E aí então aquele senhor estava caminhando, chegou numa praça, sentou em um banco. E aquela criança veio de outro lado também caminhando, sentou no mesmo banco. E ali eles começaram a conversar. O senhor começou a falar um pouco da sua vida e a criança começou a ouvir, assim, né, que tu comentou, um aspecto importante, começou a ouvir, e ouviu ele, a criança também falou e o senhor ouviu, e quando vê eles estavam ali conversando e eles estavam brincando, e os dois foram embora muito felizes, porque eles se sentiram naquele momento preenchidos, eles se sentiram valorizados, eles tiveram atenção e tiveram um momento precioso juntos. E aquele senhor então voltou para casa pensando o seguinte: obrigado, Senhor, obrigado porque você apareceu para mim, mas eu não imaginei que você era uma criança. E aquela criança voltou para casa pensando o seguinte: obrigado, Deus, porque você se revelou para mim, mas o senhor está um pouquinho velho, né? É apenas uma ilustração, mas que nos mostra que muitas vezes as pessoas, não que agora a ilustração não é fazer entender de que a gente é Deus, não é isso, mas muitas pessoas conhecerão a Deus, enxergarão a Deus e até mesmo aceitarão a esse Deus através de nós, da nossa vida sendo imagem de Deus aqui nesse mundo. Muito bem, temos mais uma pergunta aí, vamos avançando. Pergunta 4, querido amigo João. E a pergunta é justamente essa: se nós temos que seguir o exemplo de Deus, então, se somos ou devemos ser imitadores de Cristo, como que Jesus, ele pensava? Qual era a forma de Jesus pensar? Como nós podemos aprender com ele, por exemplo, a melhor maneira de tratar as pessoas? Uma coisa que chama atenção, né, no livro Desejado, temos ali, é um livro extraordinário que fala muito da forma como Jesus tratava as pessoas, como que a forma humilde, né, como ele se relacionava. O fato de ele ter trocado, né, já comentamos antes sobre isso, mas o fato de ter trocado a glória do céu por uma simples manjedoura, né, isso nos dá um exemplo, assumindo assim, né, a forma de servo, nos dá um exemplo máximo de humildade, né? Eu penso que quem somos nós, né, para nos vangloriarmos ou para nos acharmos, né? Na lição dessa semana, quem sabe você tem um manual, que você tem a lição com você que está aqui ou mesmo em casa, eu não posso deixar de citar, de refletir com vocês, quem sabe você quer ler junto agora aí, na lição de terça-feira, o último parágrafo. Eu tenho algumas coisas assim, eu não sei como é que você redes sociais é uma coisa assim, eu nunca entro em polêmica nenhuma, seja de futebol, seja de esporte, seja de política, eu não curto assim entrar em, porque se não agrega eu prefiro ficar em silêncio, né? Mas eventualmente eu coloco alguma coisa, aquilo que fez diferença para mim, que impactou, né? Então essa aqui foi uma que eu citei e percebi que muita gente, porque eu tenho muito familiar assim, que não, gente da minha família que não são, dizem ser cristãos, mas não assumem uma fé, né, de fato. E eu percebo que eu coloco e muitos deles curtem, por isso que eu faço questão. Essa última parágrafo da lição de terça-feira diz assim: o mundo muitas vezes nos convida para nos exaltar, a nos orgulhar de nossas realizações. Isso é fatal, vocês sabem disso, né? Aprendemos uma lição diferente na manjedoura de Belém e com o mestre, que a grande obra divina de educação e salvação é realizada não quando nos exaltamos, mas quando nos humilhamos diante de Deus e servimos aos outros. Extraordinário. Essa citação aqui, o autor foi muito feliz. E aí a gente vem linkando, né, com aquilo que a lição e
da forma como Jesus pensava e como que nós podemos aprender com ele, né? No sentido de como tratamos as pessoas. E Paulo falando aqui aos Filipenses, do capítulo 2, 5 a 11, eu peguei só um trechinho aqui, ele exorta ali os filipenses, né, para que tivesse o mesmo sentimento que havia em Jesus, ou seja, da humildade. E algumas frases que eu pensei aqui, né, o objetivo de Jesus era extrair o melhor das pessoas, mesmo quando as circunstâncias eram excepcionalmente desafiadoras, ele respondia com a graça salvadora. Quem sabe muitas vezes a gente, né, tem o senso muito rápido do julgamento, né? E Jesus, ele respondia com graça restauradora, algo extraordinário. Lucas 4, 22 registra ali, né, registra que as multidões se maravilhavam, né? Se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E nós temos inúmeros exemplos, né, dos interrogatórios de Cristo com as pessoas, com os pecadores, com os publicanos, com as mulheres, com as crianças, a maneira como Jesus os tratava, né? A abordagem de Cristo para com as pessoas era irresistível. Suas palavras graciosas tocavam o coração delas de maneira que elas respondiam positivamente. Jesus tinha a capacidade de realçar o melhor das pessoas. Então, assim, como isso é incrível, né, gente? Vocês sabem que nesse cenário que estamos vivendo agora, de pandemia, e sinceramente falando, na verdade, todos nós estamos num fogo cruzado, né? A gente sabe que o professor está passando por um problema de extrema pressão, né? O professor está numa situação muito delicada, é o que mais se expõe na escola. Mas é claro que para mim, como diretor, tem algumas coisas que explodem aqui, explode ali, e aí no último então chega ali comigo, né? E aí eu até brinco assim, a minha parte é mais fácil, né? Porque o pai já esbarrou na professora, esbarrou na orientadora, na coordenadora, no vice, e daí chega para mim, então já está mais tranquilo. Mas assim, eu tenho falado muito com a equipe, sabe? Nós estamos vivendo no mundo, né, uma sociedade doente, e nós daqui a pouco também, quem sabe até estejamos um pouco doentes, né? Fisicamente falando, emocionalmente falando, mas nós temos que ter a palavra diferente, porque nós somos cristãos, e se eu estou com Cristo, eu tenho que reagir diferente. Então, se vem pedrada, eu tenho que reagir diferente, e graças a Deus, só assim, a gente tem conseguido, né? E quantos quadros assim, obstáculos muito assim, delicados, tensos, quando a gente se coloca, sabe, tentando ser brando diante de uma questão ofensiva, como a gente resolve? E às vezes a melhor coisa que tem é o silêncio. Fala menos, mas se for para falar, que fale uma palavra que venha agregar. E eu sei que não é fácil, eu estou falando aqui uma coisa muito difícil, né? Porque nessa hora o humano, o carnal tem que sair de cena. Mas essa era a forma como Cristo tratava, né? E o pastor Estina, uma frasezinha que eu peguei de outro dia de uma meditação que ele fez, ele escreveu assim: a maneira como tratamos as pessoas está relacionado diretamente à maneira como vemos as tais pessoas, né? Então, isso, eu coloco muito, e tem uma coisa muito, todo mundo sabe, né? A gente procurar ser empático, né? Mesmo em qualquer situação, e na nossa relação de colégio, que é a minha realidade, né? A gente fala muito isso, né? Em toda situação nós precisamos ser empáticos, porque se nós estamos, de repente, às vezes até num contexto assim, até estressados como escola, mas as famílias também estão, está todo mundo passando por um cenário muito difícil. Então a gente precisa nessa hora, realmente, procurarmos usar de palavras encorajadoras, né, que de fato agrega, né, que leva esperança, que de alguma forma a gente possa ser de fato um imitador de Cristo, né? Porque quando a gente, e só assim, né, irmãos, se nós saímos de casa cedinho, esbarrando, sem uma comunhão com Cristo, meu Deus, o que sobra, né? Então eu tenho certeza disso, porque a gente, nas nossas limitações, né, humanas, a gente tem presenciado essa cena. Como é gostoso começar o dia com Deus, ter aquele momento primeiro ali com Deus, com a equipe, e aí então as demais coisas vão sendo acrescentadas. Muito bem, ainda nesse contexto, minha amiga Celina,
de nós seguirmos o exemplo de Jesus, né, de como ele agia e como ele tratava, a lição e a Bíblia nos apresenta que Jesus ele era o mestre das reconciliações. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais aquilo que vocês já haviam comentado aqui. E ele nos chama como mestre das reconciliações, ele nos chama a imitar as suas ações nesse aspecto também, e a participarmos daquilo que ele chama de ministério da reconciliação. E a pergunta é justamente essa: o que seria esse ministério da reconciliação e como nós podemos desenvolver isso em nossa vida? Eu fui no dicionário, né? Eu acho que todo mundo deve ter ido também. Reconciliar diz assim: estabelecer a paz entre duas pessoas, talvez, fazer as pazes, congraçar-se. O que eu gostei foi harmonizar-se, conciliar-se. Depois ele tem até uma parte bíblica aqui, né? Restituir a graça de Deus. O próprio dicionário traz essa palavra. Veja, aquilo que o professor João César falou, né? Quando chega em ti, pode ser que chegue pior, né? Porque ninguém resolveu, e pode ser que seja melhor. Acho que ouvir é bom. E isso, a lição de quarta-feira diz que os relacionamentos muitas vezes estão desmoronados, né? Entre marido e esposa, filhos e pais, aqui na igreja, né? Entre um membro e outro, entre uma liderança e outra, por que não? Né? No trabalho, desmoronam. Às vezes um amigo íntimo você já passa a desconfiar, parece que alguma coisa está acontecendo, né? E agora entra o Ministério da Reconciliação, né? Seria então ouvir um, ouvir o outro, mas eu acho que primeiro com oração, né? Eu teria que orar. Eu fazia muito isso quando alguma coisa quando eu sentia que eu ofendia uma pessoa. Eu dizia assim: se eu for falar com ela, ela vai dizer: ué, mas você não me ofendeu, porque eu posso ter pensado que ofendi, mas ela pode não ter pensado que ofendeu. Eu tive uma prática na minha vida, desde menina, desde mocinha, né? Eu orava e dizia: Senhor, me ajuda, né, a chegar nessa pessoa, ou que ela viesse falar para mim, para que eu entenda o que está acontecendo. Gente, para mim foi infalível, né? Nunca foi tão bom falar com a pessoa, chegar, e a gente via que não tinha ofendido. Às vezes eu fui um pouco direta só, mas a pessoa está acostumada. Então, nós precisamos, sim, ouvir as pessoas, reconciliar uma pessoa com a outra. Esse é o Ministério da Reconciliação e todos nós podemos fazer parte. Agora, muitos podem falar assim: eu não tenho o dom de reconciliar pessoas. Eu não vou reconciliar casal que está separando, eu não vou reconciliar briga de filho ou de aluno, de pais. Ótimo, ore a Deus para Deus enviar uma pessoa que tenha esse dom para que fale com aquela pessoa. Ou você começa a ouvir, chegar nela com aquele teu carinho, né? Que às vezes a pessoa mesmo ela mesma já toma a decisão só de você estar ali. Então, se você não tem o dom, mas se você é o único que está ali junto, fica do ladinho, né? Dá aquele apoio. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Nós precisamos criar um clima de pacificação, harmonia, né, entre as pessoas, né? Acalmar os ânimos, né? Porque nós, humanos, temos bons ânimos, né? Nós sabemos disso. Para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, o método nosso seria apresentar Jesus às pessoas que estão conhecendo a Jesus. E esse seria o Ministério da Reconciliação entre Deus e a pessoa que está recém conhecendo a Jesus. Eu devo atrair as pessoas a Jesus, né? Eu preciso levá-las a Jesus. Aí pode ser convidando, pode ser sorrindo, pode ser dando um pão, ou então uma fruta, não sei. Tratar bem aquela pessoa, isso ajuda muito. Em 1 Coríntios 5, 17 a 19, diz que nós somos novas criaturas em Cristo, somos nova. Aí eu comecei a pensar: nova criatura, então não é mais a velha, né? Então eu tento deixar meus hábitos velhos, meus costumes velhos, né? Minha maneira de agir, que às vezes eu era de um jeito, mas agora eu sou uma nova criatura, eu aceitei a Jesus, agora eu vou tentar agir diferente como Jesus agia. Se eu usava determinada roupa, agora eu vou tentar então
mudar meu costume, porque nós precisamos fazer parte desse ministério. Aquilo que o professor João César falou. Deus passou o bastão para Jesus, né? Jesus passou para nós. E agora? Está na nossa mão, nós temos que fazer alguma coisa, mesmo que a gente não tenha dom. Nós temos que pedir a Deus, me ajuda, me explica. Com 18 aninhos eu comecei na obra adventista, mas eu já lecionava antes pelo governo, com 16 anos. Mas com 18 anos eu estava na igreja, na escola, e quando eu saí lá fora, tinha uma menina com um problema muito sério. E eu era uma mocinha, como é que eu vou ajudar uma outra mocinha? Mas eu vi que a coisa estava muito séria. Ela queria falar comigo, não sei porquê, acho que era a única adulta que estava ali naquela escola pequena, né? E eu lembro que eu orei a Deus, falei, Senhor, bota a palavra na minha boca, porque eu não vou saber falar para ela. Pior que eu falei mesmo, porque Deus pôs, né? Pior não, Deus põe. Depois a gente nem lembra, às vezes, da palavra que falou, porque Deus usa naquele momento. E Deus me usou. Realmente, ela era uma menina do distrito, né? E eu era uma jovem, só professora ali, e ela queria falar com alguém, não tinha ninguém, e eu acabei, Deus me usou. Nós precisamos realmente ser essa nova criatura. Nós somos representantes de Deus, né? Nós somos representantes de Deus. Embora a nossa obra não seja cósmica, né? Porque Jesus era um pacificador, Jesus era um reconciliador cósmico, mas nós podemos, através do sangue de Cristo, convidados a participar desse ministério, em nossa esfera, em nosso meio, tá? Então, que Deus possa nos usar. Eu tenho na lição do professor, você está com a lição do professor? Não. Não, né? Não, então eu vou ter que olhar. A minha é de aqui. aluno, estou aprendendo junto com vocês aqui. Eu também, mas eu tirei foto da lição do meu marido. Aqui, né? Na página 68, na aplicação para a vida, isso é só quem tem a lição do professor, por isso que eu vou ler. Falar como cristão, frequentar a igreja, explicar doutrinas e chamar a si mesmo de cristão, nunca substituirá o que é ser realmente um cristão, né? Não existe um público que entenda melhor essa diferença do que os filhos que observam cada movimento dos seus pais, dos seus professores e dos líderes religiosos. Eles podem não ser capazes de expressar isso, mas avaliando consciente ou inconscientemente a educação adventista com base na maneira de viver dos adventistas. Esse é o ponto principal. Por isso, se queremos que a educação adventista seja bem-sucedida, e a educação adventista aqui é igreja, escola e família, né? Não é só a escola. Porque o aluno, quando chega na escola, ele já tem que estar educado pelos pais, claro. Primeiro, acho que é o pai, né? Que a Maria foi a primeira professora de Jesus. Então, esse é o ponto principal. Se queremos que a educação adventista seja bem-sucedida, é inegociável que a imagem de Deus seja mantida em nossa vida diária. Falou tudo, né, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Obrigada. Amém. Muito bem, eu fico imaginando se Jesus tivesse usado outros métodos, né? Se Jesus tivesse confrontado os problemas da sociedade na época, como muitas vezes nós achamos que devemos confrontar. Ir lá, falar mesmo, você está errado. Nós fazemos isso. E teria coisa, tudo dado né? errado. E aí a gente vê o meio de Jesus confrontar com os problemas da época, tanto eles sociais como religiosos. Jesus sempre confrontou apresentando algo diferente daquilo que eles viviam. Isso me impacta muito, sabia, Celina e professor João? Porque às vezes a gente quer ser imitador de Jesus, mas o que a gente menos faz é imitar a Jesus. E às vezes a gente até usa a pessoa de Jesus e os exemplos dele para defender as nossas próprias ideias, as nossas próprias lutas, as nossas próprias batalhas. E veja, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo dividido também que nem naquela época. É o mundo de religiosos e arreligiosos, é o mundo de direita e de esquerda, é o mundo que um pensa A, outro pensa B, e a forma de eu me posicionar nesse mundo também deveria ser com reconciliação. Então, às vezes a gente usa muito as nossas redes sociais como ferramenta para isso, né? Para atacar, para confrontar, para botar a verdade de forma imposta, e a gente gera isso mais conflito do que reconciliação. E Deus nos chamou a viver isso, né? Queria falar?
O mundo que nós vivemos agora, ele é muito competitivo. E a pessoa que está no mercado de trabalho, ela às vezes acaba usando algum subterfúgio para ela se sobressair, que Jesus não usaria, né? Porque se ela não fizer isso, ela sabe que ela não está bem, ela não está desempregada. Então, nós precisamos ter muita oração, comunhão com Deus, em pensamento. Se você não pode ficar lendo, porque você está trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite, que você faça através do pensamento e da oração. Muito bem. Meu amigo João, a última perguntinha então, para nós finalizarmos aqui nos últimos minutinhos que tem, para aprendermos a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. A pergunta é a seguinte: quem foram então os primeiros discípulos de Jesus e que lições aprendemos da experiência deles com o Messias? Nós vimos ali na lição, né, os pastores, pessoas comuns ali da época, né, que guiavam ali as ovelhas em pequenas cidades, José, Maria, os magos. O que é interessante, o que chama a atenção dessa parte, é que a lição nos traz, né, que eles foram capazes de olhar além da aparência exterior, né, de uma simples manjedoura. E isso é uma coisa muito importante para nós hoje, as condições humildes, né, do nascimento ali, naquela manjedoura. E eles reconheceram, e a primeira atitude deles foi adorar. Então Jesus foi adorado antes mesmo de fazer os primeiros milagres, antes de contar suas primeiras parábolas, né? Ele foi adorado enquanto ainda bebê. E a lição nos traz uma frase interessante, né? A verdadeira educação cristã está fundamentada na adoração a Cristo. Então, se é impossível existir a educação verdadeira sem Jesus, né? Significa que eu em casa, nós como pais, mães, né? A nossa família, a educação de casa, a educação dos nossos filhos, ela precisa, né, necessariamente conter essa busca na fonte, né? No mestre dos mestres. E lá na escola, nós vamos então, tem o complemento, né, do processo de ensino. Mas esse processo da educação, Jesus tem que fazer parte. Um detalhe importante é que eles não somente adoraram o Filho de Deus, aqui vem uma questão muito importante da lição também, fechando, né? Eles não só adoraram o Filho de Deus, mas eles anunciaram isto. Eles compartilharam com as pessoas a identidade daquele bebê. Sabe, né, irmãos, nós temos que viver, a gente precisa ser e parecer ser, né? Então nós precisamos viver aquilo que nós temos. Será que nós, como discípulos modernos hoje, né? Será que nós temos anunciado também esse Jesus? Hoje, por exemplo, né, estamos aí no período do Impacto Esperança, né? Uma oportunidade incrível de pegar um livro e colocar na caixinha do correio de onde eu moro, enfim. Não precisa nem falar, né? Nós temos como compartilhar desse Jesus e que nós possamos fazer isso vivendo esse cristianismo na prática. Amém. Encerramos aqui então, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Querido bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas lições importantes que aprendemos de Jesus, o mestre dos mestres, que possamos a cada dia, Senhor, nos posicionar ao seu lado, aprendermos com Ele e sermos verdadeiros imitadores de Cristo aqui nessa terra, para que muitas pessoas possam Te conhecer através da nossa vida e da nossa experiência. Esteja conosco hoje e sempre, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.